Fala, rapaziada, fala, moçada, fala, fã do futebol de base. Muito boa noite a todos. Pontualmente 8 horas, estamos aqui para segunda live da base. Mais uma vez quero reafirmar a minha felicidade e todo o nosso compromisso com o futebol de base na Bahia, no Brasil e no mundo. Quero agradecer a todos vocês presentes e participantes aqui do nosso bate-papo. Hoje nós teremos como convidado um jogador que está se destacando no futebol brasileiro na Série A, Flávio Medeiros, volante, hoje meia, né, no Bahia. Já vou mandar aqui para ele. Quero mandar um alô especial para a torcida do Bahia, que está aí marcando presença em alta. Vamos conversar com essa fera que tem história para contar, principalmente no futebol de base, que é o nosso foco. A gente vai explorar aí bastante coisa, muito conteúdo bacana, assim como foi ontem. Só lembrando, ontem nós entrevistamos o Carlos Amadeu, que foi técnico da seleção brasileira e hoje é técnico sub-20 do Bahia. É uma referência no nosso futebol de base. E a entrevista, para quem quiser, tá nas plataformas digitais, tá no Deezer, tá no Spotify. Quem tiver um tempinho, quem tiver interesse, aparece lá. Ou no nosso próprio perfil, tem lá o vídeo. Vou convidar aqui Flávio Medeiros, volante de respeito. Vamos ver. Fala tu, jogador. Fala, Giovanni. Boa noite, irmão. Tudo bom? Boa noite, meu irmão. Satisfação falar com você. Que Em nome isso. Prazer é meu. em nome do Portal da Base, quero agradecer a sua presença. Em nome dos fãs do futebol de base, em nome da torcida tricolor que está aí marcando presença, estamos todos muito felizes em ter você aqui com a gente. Nada, eu que agradeço o convite. Desde que fiquei sabendo, né, do que vocês queriam que eu participasse aí da live, me senti lisonjeado em estar participando e contar um pouquinho aí da minha trajetória até então, hoje no Bahia. Excelente. Eu tenho visto, né, tenho acompanhado sua desenvoltura aí nesse período de quarentena. De um tempo para cá você tem sido bastante ativo, está dando bastante entrevista. Eu me recordo de você quando chegou aqui no Vitória, foi quando a gente se conheceu, e você bem pacato, bem tímido, hoje está bem desenvolvido, a idade vai chegando, a experiência, o convívio com gente importante. Parabéns. E eu queria que você falasse aí um pouco da sua rotina, como é que você tem feito para treinar. A gente tem acompanhado aí pelas redes sociais, você se dedicando bastante. E dentro dessa correria, dessa loucura da pandemia, a gente imagina que você... Imagina, não, está acompanhando você também bastante ativo para conscientizar, para influenciar as pessoas a se cuidarem. Com certeza, a gente tem que ir aprendendo com o tempo, né? Vai amadurecendo. Com certeza hoje eu sou um homem já, né? Naquela época eu era apenas um garoto ainda em busca do sonho de se tornar jogador profissional quando a gente se conheceu naquela época. Eu estava ainda nas categorias de base no sub-18, né? Então era um jovem ainda em busca do meu sonho. E hoje, graças a Deus, eu consegui realizar esse sonho que muitos têm, né? De virar jogador profissional. E estou ainda em busca dos meus objetivos aí. E falando da quarentena, né? Eu procuro sempre falo, eu já era bastante ativo, né, nas redes sociais, então agora com a quarentena eu fiquei o dobro. Sempre procuro estar em contato com os familiares, com os torcedores, sempre movimentando minhas redes sociais. E não pode parar, né, cara? A gente, né, sabe que todo mundo sabe pelo que o mundo vem passando, né, devido a esse vírus, a essa pandemia. Mas a gente sabe que a gente pode voltar a treinar, a jogar a qualquer momento. E umas coisas que fica na minha cabeça é que
não tenho dúvida nenhuma que assim que voltarem os treinos, vai ser assim para voltarem os jogos, porque a gente vai ter que ter um desgaste maior, que vai ser jogo atrás de jogo. Então, eu tenho ciência que eu tenho que estar preparado, tenho que estar me preparando, e a gente tem que se adaptar, seja em casa, seja treinando em local que a gente não está adaptado. Foi um baque, né, para a gente, de uma hora para outra. A gente vinha treinando no CT, a gente vinha de uma série positiva de 6 triunfos seguidos, o time vinha numa crescente e a gente teve esse vírus, essa pandemia e infelizmente teve que parar, ficamos impossibilitados de ir no CT, mas é como eu falei, a gente não pode parar, somos jogadores profissionais, então tem que sempre estar ativo. A gente está tendo um grande controle de todos os preparadores físicos do Bahia, eles mandam um vídeo para a gente diariamente e a gente executa da forma que dá, como eu falei, tem que se adaptar e a gente procura estar fazendo todos os treinos que eles vêm passando para a gente no decorrer dessa quarentena. Sentiu alguma diferença no preparo físico? Assim, tá assistindo mais leve, com o passar... Porque tá sendo pré-temporada todo dia agora, né? Aí eu fico imaginando como é que tá o corpo do atleta. Tá sentindo realmente mais fininho ou um pouco travado porque não tem tanto contato com bola? Como é que tá sendo isso? Fisicamente falando. Cara, assim, fisicamente falando, acho que não vou sentir tanto assim na volta. Acho que o que vai pesar mais é o contato com a bola, né? Até porque em casa a gente não consegue ter aquela dinâmica que a gente teria possivelmente num campo, num espaço maior. Então a gente fica meio que impossibilitado de estar em contato com a bola. Eu acho que na volta dos treinos, dos jogos, é o que vai pesar mais. Assim, tudo vai pesar, né? Não tem como. Mesmo que você treine forte em casa, mantenha o ritmo, não é a mesma coisa que você está treinando ali no campo diariamente, mas a gente está treinando todos os dias para que quando a gente volte, a gente sinta o mínimo possível o ritmo, tanto fisicamente quanto em contato com a bola. Perfeito. A gente torce que não só você, mas todo mundo, todos os jogadores possam voltar logo, porque é o entretenimento preferido do brasileiro. E não só o futebol, não só os jogadores, mas também a torcida volte ao estádio. Flávio, eu não sei se quando a sua assessoria entrou em contato com você para falar, se você lembrava disso, mas a gente tem isso guardado com muito carinho, por acompanhar a sua trajetória. Você foi pauta da nossa 4ª postagem aqui no Instagram. Lá em 2016, a gente falou sobre sua chegada no Vitória e sobre a sua trajetória na base, o quanto você labutou para chegar no Vitória e ter uma perspectiva de futuro. Que desde que você saiu do Santos, você fez testes, fez avaliações em vários clubes. E eu queria que você falasse aí para os seguidores do Da Base, que em sua maioria é formado por jogadores de base ou por atletas, né, que esperam e que desejam ser jogadores. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória, por onde você passou, como foi esse caminho até chegar ao Vitória, que aí depois que deu uma deslanchada, né, a partir do Vitória. Eu acompanho vocês aqui faz um bom tempo, né? E eu lembro muito bem dessa postagem que você está falando, que fala justamente sobre isso que você falou, né? O fato de eu ter sido dispensado do Santos, ter feito teste em vários clubes do Brasil e ter tomado vários nãos, né? Então, tentar resumir aqui um pouquinho. Eu saí do Santos, né, em final de 2011 para 2012 e foi um Com qual baque, né? idade? Porque com 2012 eu tinha sub-17, ia pro primeiro ano de sub-17. Então foi um baque, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou santista, eu sou nascido em Santos, sou natural de Santos e então eu jogava ali perto da minha cidade, na minha cidade, né? Na verdade, Sim. perto dos meus familiares, perto da minha família, perto dos meus amigos.
E de uma hora para outra, isso teve que mudar, né? Como eu falei, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol e, pô, tava tudo perfeito, né? Jogando em Santos, do lado da Time grande. família, do lado dos amigos, um time de camisa. E eu falei, pô, vou ficar aqui e vou me tornar jogador aqui, né? Jogador profissional. E acabou que as coisas não saíram como eu planejei. Em 2012, do final de 2011, 2012, eu acabei sendo dispensado. E passa um filme, cara, assim na cabeça, e aí você fica pensando para onde você vai. Vou nesse clube, vou naquele, vou procurar um clube aqui perto de Santos, né? Vou para São Paulo, vou para outro estado. Então, passa uma série de opções na sua cabeça e você fica meio perdido. Mas o que fala mais alto é o seu sonho. Então, a primeira oportunidade que eu tive de fazer um teste, eu fui logo depois que eu saí do Santos, acho que foi um ou 2 meses depois. Eu fui para o Palmeiras, onde eu passei 2 meses em teste e acabei não ficando. E aí comecei, cara. Você me conhece, né? Sabe um pouquinho da minha trajetória, então comecei. Aí saí do Palmeiras. Não A lembro assim sequência. a sequência, porque foram tantos, mas passei por Flamengo, pelo Vasco, São Paulo, Palmeiras, que a gente já citou Inter. aqui. Inter eu não acabei Não? indo. Fui para o Atlético Paranaense, Atlético. fui para o Diadema de São Paulo também. Acabei meio que passando no teste, mas não tinha alojamento, então não tive como. Não, eu não tinha dinheiro para ficar indo e voltando de Santos até Diadema. E então aí teve o último teste antes de eu ir para o Vitória foi o Vasco, onde eu fui muito bem no teste e eu falei, pô, agora vai dar certo, cara, vai dar certo. É, e eu foquei, foquei nisso, né? E acabou que não deu certo. O treinador me chamou na sala na época e falou que tinha gostado do meu futebol, mas que o clube já tinha contratado outro jogador da minha posição. E como eu tinha ido em teste, eles não iriam mandar um jogador que já tinha sido contratado da posição para ficar comigo que estava sendo avaliado em teste. Uhum. Então foi um baque, foi uma coisa que me deixou muito para baixo. Já não me passou assim seriamente em desistir, mas depois desse teste do Vasco eu desanimei de verdade, fiquei muito para baixo, parei de treinar e até que eu tenho uma pessoa sempre teve comigo desde do começo lá atrás, desde quando eu entrei nas categorias de base do Santos, que é o Tião. O nome dele é Marcos Fabiano, mas todo mundo conhece ele como Tião. Foi uma pessoa que, acho que é a única pessoa que acreditou em mim nesse período, né? Ele falou, ele viu que eu estava desanimado, que eu tinha parado de treinar, e ele falou, ó, vamos continuar, confia em mim, eu sei que sua hora vai chegar e a gente tem que estar pronto. E eu comecei, né, indo naquela meio desanimado ainda e tal, e só que chegou uma hora que a vontade de realizar o sonho falou mais alto e eu já voltei a focar no que eu queria, já voltei a treinar e, pô, cara, durante um ano e meio, minha vida foi treino, foi treino. De manhã eu acordava, quem é de Santos conhece, sabe? Quem já teve a oportunidade de ir também vai lembrar. Eu morava no BNH com a minha avó e com a minha mãe, e eu pegava a bicicleta e ia do BNH até a Biquinha, em São Vicente. Um longo percurso para se chegar. Então eu chegava, treinava de manhã na praia, o físico, tudo com o Marcos, tudo com o Tião. E de tarde a gente fazia um específico trabalho de fundamento, de finalização no campo, e à noite eu ia para academia. Então, durante um ano e meio, minha vida foi isso, cara. Foi treinando 3 períodos,
eu abdiquei de sair, até porque eu não tinha dinheiro, né? Eu não estava empregado em lugar nenhum. Então, o dinheiro que eu tinha era, às vezes, para ir para academia à noite, eu não era muito distante, não tinha como ir de bicicleta, então eu tinha que, que ir de ônibus. Então, a academia eu não dava para ir de bicicleta, eu tinha que ir de ônibus. E, pô, cara, era assim, foi duro, foi doído. Até que um conhecido do Marcos, né, do Tião, que hoje se tornou meu amigo, lógico, uma pessoa que quis me ajudar, que nesse trabalho do campo, essa pessoa levou o filho dele para treinar, só que ele não tinha como pagar o Marcos. Ele falou, pô, cara, eu não tenho condições, mas seu trabalho é bom, o meu filho precisa trabalhar com você. E ele falou, não, cara, e na época, esse menino, ele tinha jogado no Vitória e tinha ido para o Santos. Então o Marcos falou: quer me pagar? Não quero dinheiro, não. Só arruma um teste pro Flávio lá no Vitória. Porque o filho dele tinha Olha jogado só. aqui, o filho dele tinha jogado aqui e, e o Marcos sabia, né? Então ele falou: me paga com isso. Arruma um teste para ele lá no Vitória que ele tá pronto. E foi o que aconteceu, cara. O Jefferson, essa é a pessoa que arrumou o teste pra gente. Agradecer você sempre grato. Aí só que ele falou, eu consigo o teste. Ele fez lá o que tinha que fazer, falou com o pessoal do Vitória e ele conseguiu o teste, só que ele falou, só tem um problema. Não tem alojamento. Não tem alojamento para ele ficar. Tá lotado e assim se ele passar no teste, aí ele aloja e tal e tudo mais. E aí, pô, mas ele vai ficar como? Eu não tinha dinheiro, não tinha como ficar pagando hospedagem, hotel, pousada. E essa pessoa chamada Jefferson, esse anjo na minha vida, ele falou, além de arrumar o teste, ele arrumou um lugar para eu ficar aqui em Salvador, através de um amigo dele também, que o filho jogava no Vitória, joga ainda, desculpa, é o Paulo Vitor. Ele falou com o pai do Paulo Vitor, Mesma posição se que eu você. mesma posição, volante, Volante. e ele, o Jefferson falou com o Paulo, né, pai do Paulo Vitor, se eu poderia, explicou a situação, perguntou se eu poderia, no período do teste, ficar na casa dele, né, para estar podendo realizar o teste. E o Paulo de Tarso, né, que é o pai do Paulo Vitor, me recebeu na casa dele de braços abertos. Outra pessoa que eu também vou ser eternamente grato, porque imagine, cara, você receber na sua casa uma pessoa desconhecida que você nunca viu na vida, não é qualquer pessoa que faz isso, e ele me deu essa oportunidade e fiquei na casa dele nesse período de teste, fiquei basicamente, não me recordo agora muito bem, mas acho que foi de um mês a um mês e meio em teste, e até que eu tive a felicidade de ter sido aprovado. E desde então vocês têm me acompanhado aí. Aí saí da casa do Paulo, como eu falei, você sempre grato, fui para o alojamento e desde então aí fui para o Sub-18. Tive a oportunidade de trabalhar com quem vocês entrevistaram aqui ontem, com o professor Carlos Amadeu. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Sub-20 do Vitória. Enfim, aí passei pelo Sub-18, pelo Sub-20, isso em 2014, logo na minha chegada. Em 2015 logo depois da Copa São Paulo, eu tive a oportunidade de subir profissional. Logo no meu primeiro ano como profissional, eu tive a oportunidade de ser eleito revelação do Campeonato Baiano. Conseguimos o acesso para a Série A do Brasileiro. Em 2016, eu joguei pouco. Aí
no decorrer da temporada, fiquei no Vitória. Em 2017, eu fui emprestado para a Ferroviária de Araraquara, joguei o Campeonato Paulista. Tem uns lances seus aqui Isso. pelo Esse, Vitória e esse, pela esse jogo Ferroviária. aí, esse jogo aí é o meu primeiro Bavi no Barradão. Foi 1-1, um jogo que eu me recordo bastante, até porque é um primeiro clássico e não tem como esquecer, né? E logo depois da Ferroviária, eu voltei para o Vitória, de empréstimo, né? E, e acabei não sendo aproveitado, tive meu contrato rescindido. É uma coisa que eu tenho bastante mágoa. Na época, o Petkovic me chamou na sala dele, sem mais nem menos, e falou que, eu, que o clube não tinha mais intenções em renovar comigo, que queria fazer um acordo para que o meu contrato fosse rescindido. E assim foi feito. Depois de sair do Vitória, fui para o Boa Vista de Portugal. Acabei ficando um pouco tempo lá, de 2 meses a 3 meses. No final de 2017, retornei para o Brasil. Fechei com o Santo André para jogar o Paulista do ano seguinte, 2018. E logo depois do Campeonato Paulista, eu fui muito bem, assim, individualmente falando. E tive a felicidade, né, de receber a proposta do Bahia. O Diego Serri me ligou, o diretor. E desde então eu estou no Bahia, estou na minha terceira temporada à frente à equipe do Bahia, estou muito feliz e seguindo em busca dos meus objetivos aí. Essa foi a trajetória do Flávio até o momento. A gente tem alguns bons exemplos de jogadores que são grandes andarilhos do futebol. E você, com certeza, é um deles, especialmente porque a gente já tem certeza que você deixou de ser uma promessa, né? Você é um exemplo de superação, de determinação, virou a realidade, né? Então, não é surpresa mais para ninguém. Aquele jogador técnico, aquele jogador com passadas rápidas, que sai com qualidade, né? Que marca duro, que chega pesado no adversário, mas sempre limpo, sempre com prudência, e um cara bastante voluntarioso, né, também. Eu tenho aqui algumas perguntas. Sim. Deixa eu ver aqui uma que está sendo repetida pra caramba. Tem muita gente aqui falando, ó, Flávio Iniesta e melhor que Xavi. O estilo realmente parece, né? Que é um pouco cadenciado, mas quando quer, quando acha necessário, dá uma velocidade no jogo, bastante técnico. Olha aí a pergunta de Juca Cavalcante. Qual o jogador que você mais admira em sua posição no futebol? Manda um abraço para ele. Juca, obrigado por estar assistindo a gente aí, obrigado pela pergunta. Cara, assim, um jogador que eu sempre paro para olhar assim da minha posição é o Luka Modric, do Real Madrid. É um cara que eu gosto muito e acho muito. Acho que ele joga muito, joga demais e é um cara que eu me espelho. E sem dúvida nenhuma, se tiver passando um jogo do Luka Modric na TV, eu vou parar para assistir, sem sombra de dúvida. Tá aí, a referência é um croata campeão do mundo e melhor do mundo. Campeão do mundo pelo Real Madrid, né? É, Me conta essa resenha que com certeza você já viveu, e aí eu não sei se todo mundo sabe, muita gente já sabe, principalmente o torcedor do Bahia, que recebeu aqui, o torcedor do Santos. Vocês jogaram juntos, você tem um irmão gêmeo, Fernando, sim. e antes a gente mandou as perguntas, pediu que o torcedor mandasse perguntas, e muita gente perguntou, pede pro Flávio contar uma resenha com o irmão dele. Enfim, tem alguma história legal, seja no Bahia, seja fora de campo, enfim, ou no Santos, que vocês jogaram juntos? Pô, cara, irmãos gêmeos, né? Sempre tem história, velho. Mas assim, deixa eu ver uma aqui. Pô, cara, tem uma engraçada. Tem uma engraçada de quando a gente. Isso fora do clube, assim, na nossa vida normal, né? Uma época a gente era pequeno ainda. Eu não me recordo assim muito bem,
do que o porquê ele estava fazendo aquilo, mas a gente estava na rua e, e ele estava carregando um colchão, cara. Acho que ele viu um colchão na rua e pegou o colchão e colocou assim, carregando o colchão na cabeça e saiu andando no meio da rua. Isso em E Santos? eu não. Isso lá em Santo. Não, em São Vicente. Lá em São Vicente, na época que a gente morava. E ele saiu carregando, eu falei, mano, que cara maluco, o que ele tá fazendo com o chão na cabeça, andando no meio da rua? Aí, velho, o carro vindo, tal, resumindo, ele foi atropelado pelo carro, velho. Nossa Mas, tipo senhora. assim, foi bem pequeno, assim, foi só uma pancadinha de leve. E ele caiu aqui no chão e todo assustado aqui. Falei, mano, o que tu tá fazendo aí no meio da rua? Aí o cara do carro saiu, né? Todo preocupado. Ô, menino, machucou e tal. Onde você mora? Vamos lá, eu vou falar pros seus pais. Aí ele começou a chorar. Aí, não conta pros meus pais, não. Não conta pros meus pais, não. Começou a chorar e já foi correndo pro carro, velho. Tipo, ele, graças a Deus não tinha acontecido nada de grave, né? E E aí finalmente era ele. o quê? Por que que ele tava com o colchão na cabeça? Cara, a gente não sabe, velho. A gente não sabe. Essa foi uma resenha engraçada, que ele foi atropelado e o cara tentou ajudar e, e ele olha lá, ele tá Olha ele online falando, ó, aqui, ó, ia fazer a ia fazer uma fogueira. fogueira. Sandra é a sua mãe, a mãe de vocês? Minha mãe tá aí, minha mãe nem Ela tá sabia dizendo que não disso. sabia, aí ó, Minha mãe não entregamos. sabia, porque ele não queria que meus pais não ficassem sabendo, ele não queria de jeito nenhum, velho. Putz, Aí eu falei, grilo, não, como é que o vamos. cara vai fazer fogueira com colchão, meu irmão? Aí eu falei, não, vamos contar pro pai, pra mãe. Ele, não, não conta pro pai, pra mãe, não conta, não conta. Aí, resumindo, minha mãe só tá sabendo disso agora, faz anos atrás. Tá aí. Veio até em boa época essa resenha, porque a gente está perto do São João, não vai ter. E que os É, nossos seguidores, principalmente os menores de idade aí, não se ousem a fazer fogueira com fogão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, sem resenha, Fernando. Aí assim fala que se ia apanhar. A mãe logo embaixo bem aí, ó. isso, Que bem isso, resenha. bem isso. Ô Flávio, a gente sabe, resenha à parte, que vocês são irmãos. Na base do Santos, ele continuou até o Sub-23, né? Chegou a jogar pelo profissional, Sim, Fernando. sim. Por causa da posição, ele chamou até mais atenção, porque era um jogador que dava mais assistência, que fazia mais gols. Sim. A gente sabe que o futebol nesse sentido é um pouco ingrato, né? Quem joga mais para frente tem mais fama, Aham. é, tem mais relevância, digamos assim, para as pessoas. Mas eu queria que você falasse um pouco do Fernando para você, enquanto colega de time, enquanto referência. Pô, cara, falar do meu irmão assim, sou meio suspeito pra falar dele, né? É, acho que uma das Desculpa, pessoas. desculpa interromper, mas eu tô rindo aqui dos caras falando que Fernando Globão, cabeça de balão mágico, eu confundi a cabeça dele com a bola, meu irmão, a resenha não tinha dessa. É, Vai, ele, continue, ele, desculpa. é, não, só pra falar da resenha aí que estão falando aí, é que o apelido dele, né, é Cabeção, né? Porque ele tem uma jaca, meu irmão. Ele tem uma jaca que eu vou te contar, hein? Mas assim, falando dele, cara, logo depois que eu saí do Santos, né, na época, como você falou, ele continuou e ele sempre foi tido como uma promessa, né, nas categorias de base do Santos. E eu sempre ele sempre foi tipo meio que em cima de mim, né? Tipo, falavam, o Fernando e tal, mas tem o Flávio, irmão do Irmão Fernando. do Fernando. Eu Exatamente. lembro dessa resenha. Tipo assim, Entendeu? quando você veio, e aí eu procurei saber informações, as pessoas falavam assim, Giovanni, você conhece eu falava, quem é esse Flávio que chegou no Vitória e tal? As falavam, você conhece Fernando dos Santos, o 10 e tal? Eu falei, sim, Exatamente. conheço.
É 9 e meia, você é 9 e meia, né? Vocês. É, 9h30. Pronto, você É, conhece, você até, conhece o Fernando 9 e meia? Eu falei assim, é o irmão dele. exatamente. Então era assim, mas até teve uma situação que aconteceu é, em 2011, 2011. Acho que foi o meu último campeonato pelo Santos. A gente estava disputando o Brasileiro Sub-17, não, Sub-15, o Brasileiro Sub-15, e, e acabou que resenha de moleque, né? Sub-15, tinha 15 anos, um companheiro nosso, né, de time, a gente começou a conversar e tudo mais. E ele me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, cara. Que eu nunca vou esquecer. Ele falou que eu tava no Santos só porque eu era irmão do Fernando. Então foi uma coisa. Eu chorei muito nesse dia, porque me doeu, né? Eu escutar isso. Mas voltando a falar assim do Fernando, se eu tô hoje no Bahia, tendo o reconhecimento que eu tenho, conquistando meus objetivos, foi porque em algum momento eu falei, eu quero chegar no meu irmão. Não de uma forma negativa, mas sim de uma forma positiva, porque eu via sempre ele acima de mim, sempre colocavam ele acima de mim. Então, até na época, como você falou, ele estava muito bem, sempre foi uma promessa. Ele era capitão do Sub-17 do Santos, ele era, ele era artilheiro, fazia gol todo jogo, batia pênalti de cavadinha, Assistência. assistência, era todo jogo da base era do Santos era ele. E a partir do momento que eu estava desempregado, que eu ia fazer teste e recebia não, recebia não, recebia não, o Marcos, né? Pô, esse cara fenomenal, tentou sempre os empresários do meu irmão tentou falar, pô, você é empresário do Fernando, pô, dá uma força pro irmão dele, arruma um teste para ele, acredita nele. E todos, cara, sem exceção, falavam, o Flávio tá velho. Flávio meio que, sabe, deixando o Flávio de lado. E uma coisa que sempre me deu muita força, era que quando a pessoa falava assim, o Flávio já foi, tipo, não tem mais chance. Até porque eu cheguei no Vitória com uma idade avançada, né? 18 anos é uma idade avançada para você chegar numa categoria de base. Mas é uma coisa que me deu muita força e eu sempre tive ele como um espelho positivo, cara. Teve um jogo que eu nunca vou me esquecer, Santos e São Paulo, no CT Repelé, onde eu estava sem clube, estava desempregado e fui ver ele jogar. Ele capitão, ele fez gol, foi muito bem. Nessa época ele era regularmente convocado para seleções de base do Brasil. E eu fui olhar ele jogando e eu falei, pô, cara, um dia eu quero jogar igual meu irmão. Foi uma coisa assim que eu olhei assim e eu trouxe isso para minha vida, né? Então, a partir daí eu comecei, como eu te falei lá, 1 ano e meio treinando, eu vou chegar, eu vou chegar. E, e cada vez que pessoas me falavam, o Flávio não vai chegar, o Flávio já foi, o Flávio tá velho. Em vez de eu escutar isso de uma forma negativa, pelo contrário, minha barrinha de energia ia subindo. O Flávio não vai chegar, subiu um pouquinho. O Flávio tá velho, mais um pouquinho. O Flávio já foi, já estourou a idade, mais um pouquinho. O Flávio não joga nada, quem joga é o irmão dele, mais um pouquinho. Então, acho que se eu tô hoje no Bahia é porque um dia eu quis ser igual ao meu irmão. Então, acho que não tem mais o que falar, né? O cara que eu amo de paixão, que é meu irmão gêmeo, que sinto muita falta,
Sinto muita saudade dele, das nossas risadas, das nossas resenhas. Mas a gente mantém a saudade, né? É a nossa vida que a gente escolheu. Hoje eu estou aqui no Bahia. A gente pôde realizar um sonho, né? Que a gente tinha junto, que era meu e dele, que era de jogar junto. E a gente teve essa oportunidade. Teve a oportunidade de ser campeão junto. A gente foi campeão baiano aqui pelo Bahia. Então pô, é uma pessoa que eu me espelhava e sempre vou me espelhar, que é o meu irmão, sempre ele tá lá em Portugal, tem jogo, eu dou um jeito de assistir, pode ser de madrugada, porque os horários lá não batem, né? Então eu sempre procuro tá vendo os jogos dele, tá em contato com ele, porque é uma pessoa que me ajudou bastante. Tanto. Ah, e outra. Minha primeira que eu vim pro Vitória fazer o teste, eu não tinha dinheiro, né? Foi ele Sim, que pagou minha passagem. tá aí. Essa, essa, essa gratidão, essa determinação, essa superação, tá realmente. Eu sabia muito, muito superficialmente, mas sabia que era é, um nível diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas realmente é inspiradora. E quando eu pensei em trazer você para cá, foi justamente por ter noção que você passaria isso tudo como um exemplo para a garotada que está aí. Aqui eu tenho não só sua mãe e o próprio Fernando lembrando disso com muito carinho, mas pessoas como o Ivan Conceição, que trabalhava no Vitória à época, hoje veste a camisa do Esporte Clube Olímpia, essa camisa que eu estou vestido aqui, e ele falando que quando Ivan, você chegou, grande Ivan, sei. você Trabalhei com o era. Ivan, tive a oportunidade de trabalhar com o Ivan. Ele está aqui dizendo, você sempre muito focado nos treinamentos, né? Sua mãe falando de lembranças boas, que é grata. Hoje o Fernando está jogando onde mesmo? Ele está no Portimonense de Portugal. Portugal, né? Massa. Isso. E aí hoje o Flávio é uma realidade num clube do tamanho, da dimensão, com a representatividade em campo e fora de campo, que é o Esporte Clube Bahia. Tem muita gente falando aqui, e aí eu vou puxar por isso, né, por esse gancho. Você já falou da sua trajetória, já falou do bom momento no clube, mas eu queria que você falasse dentro de campo como é que tem sido a rotina. E aí, tomando como gancho, o Gregory, que dupla, que dupla. Eu falo porque Passa eu, nada e eu nem sou torcedor de pode. estádio, pois fala sobre isso, fala sobre essa relação com o seu colega de posição, né? De momento ali de campo, tal. É sempre vocês dois, um cobrindo o outro, quando um vai, o outro fica, enfim. Como é essa relação também fora de campo. Eu vou soltar algumas imagens aí, mas fica à vontade para falar sobre esse seu momento no Bahia, o quanto você está feliz, o quanto você tem trabalhado para evoluir também. Ah, cara, é um clube que eu sempre falo, né? Principalmente como você frisou bem no começo, é um clube que eu mais joguei, né? É o clube que eu tenho mais, o clube da minha carreira que eu tenho mais identificação. Faltam 12 jogos para eu completar 100 jogos com a camisa do Bahia. Então além de ser jogador do Bahia, hoje eu sou um torcedor do Bahia. É um clube que eu amo, que eu aprendi a amar, a respeitar. E, pô, cara, falar desse meu momento, assim, o que eu quero passar para todos? Que acreditem em você. Acredite em você. Porque quando eu estava desempregado, como a gente acabou de falar aqui, falavam que eu não ia conseguir, falavam que eu não ia chegar. Da mesma forma, quando eu cheguei no Bahia, teoricamente, né, por sub-23, falavam, eu recebi muitas mensagens, muitos comentários. Ah, como que você sai do profissional do Vitória e vai para o sub-23 do Bahia? Isso é demérito. Só que em nenhum momento eu vi isso como demérito.
eu vi isso como uma oportunidade de um clube campeão brasileiro, 2 vezes campeão brasileiro, que estava abrindo as portas para mim, e eu acreditava em mim. Mais do que ninguém, eu acreditava em mim. Eu acreditava que poderia dar certo, como deu. Eu não fiz, eu cheguei teoricamente para o Sub-23, mas eu não fiz um jogo sequer pelo Sub-23. Todos os jogos que eu fiz foi pela equipe principal. Por quê? Eu não dei ouvido a comentários que queriam me colocar para baixo, que queriam me derrubar. Eu simplesmente foquei naquilo que eu queria e foi uma das primeiras entrevistas que eu dei no Bahia quando eu cheguei, que eu falei, eu chego para o Sub-23, mas eu vou buscar meu espaço na equipe principal. É lá que eu quero jogar, é lá onde eu quero estar e é lá onde eu vou trabalhar para chegar. E desde a minha chegada, eu agradecer ao professor Guto, professor Alexandre, que foi a primeira comissão técnica que eu cheguei que eu peguei quando eu cheguei no Bahia, ao professor Claudinho Prates, que foi uma pessoa que me ajudou bastante na minha chegada. Então, cara, esse momento que eu vivo hoje foi um momento que eu sempre busquei, que eu sempre almejei, que eu sempre quando eu era perguntado em entrevistas, principalmente na minha chegada, né, me perguntavam muito. O Flávio chega para jogar onde? Até porque eu já tinha jogado profissionalmente, né, no rival do Bahia. Então, foi muito perguntado isso para mim. E hoje, graças a Deus, tudo que eu falei lá atrás, que eu ia batalhar, que eu ia lutar para chegar, que eu ia lutar para chegar na equipe principal, que eu ia lutar para jogar, hoje eu consegui realizar esse meu sonho, esse meu objetivo e continuarei fazendo o meu melhor sempre. Como eu falei, é um clube que eu aprendi a amar, respeitar e quando você ama um clube, quando você respeita, você entra ali dentro de campo e você dá sua vida por ele. E então o Bahia não vai ser diferente. Sempre procurei ser profissional por onde eu passei. Muitas pessoas me falam, esses dias mesmo eu encontrei um torcedor no mercado e torcedor do rival, ele me falou assim, como que você deixa a gente, como que você foi embora para ir para o Bahia? Falei, não foi eu que deixei vocês que me mandaram embora. Então o Bahia, o Bahia me abriu as portas e hoje eu vivo um momento, sem sombra de dúvida, o melhor momento da minha carreira, onde eu jogo numa grande equipe do futebol brasileiro, uma equipe de Série A, que tem visibilidade para o Brasil e para o mundo todo. Então como eu falei, quem acredita sempre alcança e sempre que desde a minha chegada no Bahia, eu acreditei que eu podia chegar, que eu podia me tornar titular da equipe principal e trabalhei para isso. Tem jogador que fica bravo, né? Se joga 5 minutos. Eu fico bravo de não entrar. Me põe 1 minuto, eu vou correr 1 minuto. Entendeu? Eu muito na minha primeira temporada e um pouquinho da segunda, eu sempre entrava nos jogos, né? Nunca fui titular. E então eu sempre procurava mostrar para o treinador que, o cara, se hoje ele me colocou 5 minutos, eu tenho que aproveitar esses 5 minutos, que amanhã esses 5 minutos podem virar 10. Aproveitei os 10 minutos, amanhã esses 10 minutos podem virar 15. Então é um momento que eu buscava, que E o eu Greg? trabalhei bastante para chegar. Pô, o Gregory, pô, cara, é um cara que 100% me ajudou nesse momento que eu vivo. Quando eu virei titular, ele já era titular faz tempo, já tinha o carinho da torcida, de todos. Então é um cara que me ajudou bastante. É um cara que a gente é bem entrosado, a gente brinca bastante.
A gente sempre que possível se fala, até logo quando teve a pandemia, a gente foi treinar num condomínio aqui em Salvador, eu e ele, mais outros jogadores, mas a gente sempre procura estar conversando, estar trocando ideias. E foi um cara que casou ali, né, cara? É um cara que não tenho, não é demérito nenhum falar isso. Já joguei com grandes jogadores, mas sem sombra de dúvida, o Gregory é o melhor jogador que eu fiz dupla de volantes. Para mim é um jogador completo. É um jogador de força, técnica. Então eu acho que a gente tem tudo para continuar dando certo, porque a gente se dá tão bem dentro de campo como fora. A gente, além de ser companheiro dentro de campo, a gente é amigo fora dele também. Então, acho que essa amizade que a gente tem reflete dentro de campo e é por isso que a gente vem fazendo um grande trabalho ali frente à equipe do Bahia. Como é a hashtag de vocês? Que a torcida gosta pra caramba? Hashtag passa nada e nem pode. Eita, beleza. Flávio, tem algum jogo especial assim que você pode dizer que pelo Bahia foi o seu melhor jogo, independente de resultado? Às vezes não é nem um título, mas tem algum jogo assim que você pode falar, esse jogo aí, o torcedor pode rever, aproveita a quarentena, o fã do Flávio pode ir lá no YouTube agora procurar de repente esse jogo. Tem algum especial? Pô, cara, eu gosto muito desse jogo que passou aí, acabou de passar ali, onde eu fui pela votação, né, da torcida do Bahia. Barril dobrado. É isso, eu fui eleito o barril dobrado do jogo. É um jogo lá na Arena do Grêmio, né, na casa do Grêmio, e a gente conquistou o triunfo lá de 1-0, gol de pênalti do Arthur Caíque, e eu pude fazer um grande jogo, mas é um dos. Acho que todo jogo é importante, mas se o torcedor, como você falou, se o torcedor quiser ver um joguinho aí que eu fui muito bem, sem sombra de dúvida, esse contra o Grêmio é um desses jogos. Aquele jogo pela Sul-Americana contra o Botafogo também foi qualquer coisa fora dos padrões. E o pênalti também, a lá Louco Abreu, sem coração, sem emoção. Rapaz, aquele jogo ali foi um jogo que eu tive que usar muito o meu mental, né? Tá muito bem mentalmente, porque foi um jogo que eu joguei de lateral esquerdo, cara. Eu sou destro. Assim, minha esquerda, ela não é cega, né? Mas é diferente você jogar numa lateral esquerda. Você joga totalmente penso, né? Porque você é destro, então você joga no lado da sua perna ruim. E foi um jogo que eu tinha que estar totalmente concentrado os 90 minutos. E a gente acabou levando a para a disputa dos pênaltis, né, a classificação. E o professor Anderson, eu lembro como hoje na roda ele chegou ali para perguntar, né, quem estava a fim de bater, quem iria bater. Ele olhou assim para mim, eu olhei para ele, falei, e ele assim, e aí, bate? Eu falei, bato. E só que aí eu era o sexto cobrador. Eu falei, vai acabar antes, né? Não vai passar da quinta, não. Não vai para as alternadas. E quando eu vi passando o primeiro, o segundo, o terceiro, chegou na minha vez, cara. Eu sempre falo que do meio de campo, onde a gente estava, até chegar na marca do pênalti, ali na marca da Cal, foi uma eternidade. E me passou um monte de coisas na cabeça, tudo que eu tinha passado nessa minha trajetória. E uma coisa que me passou também é que eu não podia falhar, né? Não podia errar. E graças a Deus eu fui feliz ali, consegui deslocar o goleiro e pude converter a cobrança que deu a nossa classificação da Sul-Americana. Muita gente aqui falando dessa cobrança Foi, alucinadamente velho. calma. Vamos ver aqui mais
mais perguntas do torcedor. Aqui, ó. Mauro. A gente sabe que tanto você quanto o Fernando já bagunçavam juntos desde o futsal. Fala um pouco da influência do futsal no seu futebol. Pô, cara, hoje mesmo, não é coincidência, hoje mesmo eu tenho um grupo, né, do WhatsApp que é só amigos que jogou comigo no futsal. E hoje, cara, eu fui lá em 2009, eu vi lances meu quando eu era sub-11, sub-13, de quando a gente jogava futsal. E, cara, qual a influência do futsal em seu estilo de jogo? Praticamente tudo, cara. Tudo que eu aprendi no futsal, eu procuro estar utilizando no campo. O futsal me ajuda muito nessa questão de receber a bola apertado, porque é um espaço reduzido, então você tem que pensar muito rápido. Acho que principalmente é isso, velho. O futsal me ajuda muito nisso, porque eu, como volante, né, às vezes recebo ali no meio, e no meio ali é um lugar de perigo, né? Se você perder a bola, o adversário vai parar dentro do gol. Então o futsal ele faz você ter que pensar muito rápido. Então eu procuro trazer isso do futsal para o campo, que sem sombra de dúvida me ajuda bastante. Uma pergunta aqui do perfil Par de Atletas que eu acho muito interessante também. Mandou aqui nos comentários. Como é o pós-carreira do Flávio? Como é que você está pensando o pós-carreira? E se você, com toda essa sua experiência de vida e toda essa tranquilidade, essa serenidade que está todo mundo vendo aqui, existe algum trabalho mental sendo feito? O clube oferece, você consegue ou se dedica a alguma coisa nesse sentido por fora, individualmente? Como é que você trabalha o seu psicológico, a sua cabeça? Assim, cara, qual foi a primeira pergunta mesmo? Sobre o pós-carreira. Como é que você planeja o pós-carreira? Na Eu verdade, essa já. é de Luca Castro. E a Tá. do par de atleta é sobre o mental. Assim, pós-carreira, eu já me vi fazendo essa pergunta para mim mesmo várias vezes. Várias vezes. Só que eu não consegui chegar a um objetivo pós-carreira. Até porque eu sou muito novo, né, cara? Já estão querendo me aposentar aí? Então, Não, tem um mas. torcedor que falou aqui que é melhor você pensar no pós-carreira quando você conseguir título nacional pelo Bahia. Então, deixa esse compromisso aí firmado e aí você fala da cabeça para chegar até lá. Não, cara, não. Para ser bem breve, assim, não. Já me fiz essa pergunta várias vezes, mas não me vejo ainda, não vejo um objetivo traçado para depois que eu encerrar minha carreira. Como eu falei, sou muito novo, tenho 24 anos e quando estiver pertinho de encerrar lá, a gente pensa nisso. Em questão desse mental forte, né? Cara, assim, eu acho que é uma coisa minha, assim, porque eu nunca, como você falou, nunca. Pode ajudar, né? Eu tenho uma psicóloga do meu lado, minha mulher é psicóloga, então pode ser que isso influencie, Certamente. né, em alguma coisa. Minha mulher é psicóloga, é formada, então eu tenho essa arma dentro de casa, né? Tipo, sempre que preciso conversar a respeito de alguma coisa, de alguma situação, ela tá sempre a ouvidos para mim, para me escutar, para me aconselhar. E uma coisa que eu não tinha o hábito também, acho que pode se ajudar bastante, é o hábito da leitura. Eu já li 2 livros nessa quarentena, vou pro terceiro agora, então tô procurando ler bastante, acho que ajuda no pensar e tanto no falar. Acho que você lê um livro, acho que isso ajuda, mas assim, não faço nenhum trabalho para isso, em cima Específico. disso, voltado, específico para isso. Mas pode ser que isso venha ao meu favor, né? Ter uma psicóloga em casa e tá criando o hábito da leitura também. Com certeza. Esse é um outro grande exemplo. Ontem a gente falou com o Amadeu também sobre isso. A formação do atleta, ela vai além do futebol, né? Ela vai além das quatro linhas. Então, certamente, um jogador com um intelectual
avançado, um intelectual positivo para frente, e certamente o rendimento dele, o entendimento dele de jogo, a partir dos treinamentos, ele vai ser diferente. Então, com Exatamente. certeza, esse é um exemplo positivo. Mais uma pergunta interessante aqui, do Robert Almeida, 11 _ Robert Almeida. Qual jogador mais difícil que você já marcou? Jogador mais difícil que eu já marquei? Isso. Cara, tem dois que são. Os caras são embaçados, velho. Diz aí. Mas tem, tem que escolher um. Eu Diz vou os dois, tá ficar. valendo. Os dois. O Everton Ribeiro, do Flamengo. É um cara muito difícil de se marcar. É um grande jogador. Sempre que eu joguei contra o Flamengo, né, eu tive dificuldade em marcá-lo. E outro é o Soteldo, do Santos. Veja Muito que rápido os também. dois têm características parecidas, né? É, Canhotos, é, baixinhos, rápidos, é, jogam pelas exatamente. beiradas, se movimentam muito. Então, é claramente São, aquele são, jogador que, apesar, mesmo que bom tecnicamente, aquele meia que é um pouco mais clássico, é certamente mais fácil de marcar do que aquele que cai pela beirada, é assim ou não? depende muito, varia muito de jogador para jogador. O Everton Ribeiro, no caso do Everton, ele tem ações muito rápidas, né? Ele não é velocidade. Ele pensa muito rápido com a bola nos pés, muda de direção rápido. Não é aquele jogador que vai dar um tapa na sua frente e vai correr. Não, ele vai sempre ter a bola no controle dele. Acredito que por isso é mais difícil de você roubar a bola dele, porque ele sempre está com a bola perto do pé. O Soteldo também, igualmente. É, O Soteldo, o principal do Soteldo eu vejo assim, que ele muda muito, muito fácil de direção. Parece que ele vai para a direita, ele vem para a esquerda. Parece que ele vai cruzar, ele corta. E Então ele acho bate que com as duas com uma facilidade bate muito com as grande, né? duas. Eu já vi gente Ele se atrapalhar se é destro, se é canhoto. é, Ele bate muito bem com as duas. ele é muito versátil, né? Um jogador versátil. Quando você pensa que ele vai cruzar, ele corta. Quando você pensa que ele vai chutar, ele dribla. Então esses dois aí são os mais difíceis que eu já enfrentei até hoje. Excelente. Flávio, a gente está chegando ao nosso final. A gente tem aí 3 minutinhos para se despedir. Eu vou dividir esse tempo com você. Eu vou pedir para você se despedir, mandar uma mensagem para o torcedor da base, que depois eu vou passar uma outra mensagem aí com relação a uma campanha de doação de máscaras que o Olímpia tá promovendo. Manda seu recado para a galera que acompanha, especialmente aquele torcedor que é o seu torcedor do Bahia e aquela pessoa que está visualizando você como ídolo, como referência para crescer na carreira no futebol também. Primeiro eu vou dar um recadinho para o ser humano, né, no geral, que não só para a vida, não só para o futebol, mas como para a vida. Nunca deixe de dizer que você não pode, que você não é capaz. Se você tem um sonho, cara, vai atrás dele. Batalhe, trabalhe. Você pode não conseguir, mas você tentou. Não foi porque pessoas que não conseguiram vão falar para você que você não vai conseguir e você não vai conseguir pelo simples fato de não tentar. Tente, porque essa pessoa muitas vezes não conseguiu e quer que você não consiga também. E falar pro torcedor do Bahia, cara, é o que eu sempre falo. É o clube que eu amo, que eu respeito, que eu admiro. E pode ter certeza que sempre quando tiver Flávio dentro de campo, vai ter garra, vai ter vontade, vai ter entrega. E sempre procurando fazer o melhor pelo Bahia sempre. Excelente. Para você que está acompanhando a gente, eu agradeço muito a companhia de todos vocês, agradeço a família do Flávio, agradeço os amigos que estavam aí na resenha, o torcedor do Bahia, o fã do Portal da Base, e quero convidar todo mundo a acessar o perfil do Olímpia, é um clube novo aqui na Bahia, @ec.olimpia, ou até no meu lá, @giovannisoeiro, para acompanhar uma campanha de arrecadação para a gente fazer máscaras e doar para quem mais precisa. Tem muita gente precisando da nossa ajuda. Amanhã a gente tem uma entrevista com José Boto, que é scout do Shakhtar Donetsk. Então, vai ser mais um profissional excelente que vai participar com a gente. Muito obrigado a todos. Valeu de coração, Flávio. Você é realmente diferenciado. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Boa noite a todos. Um abraço.
Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto. Valeu!